o tal do Vitor Pereira. Mas que mala, hein? Primeiro que ele assume o Flamengo na sombra da história da sogra. Eu fui um dos caras. Eu achei bom o trabalho do Vitor Pereira no primeiro semestre do ano passado no Corinthians. Ele parecia realmente estar tirando leite de pedra. Só que é o seguinte, cara. Durante a temporada, o Corinthians contratou. O Balbuena voltou. O Maicon foi contratado. O Yuri Alberto chegou. O Fausto Vera chegou. O Bruno Mendes voltou de empréstimo. O Júnior Moraes chegou. E ele não soube o que fazer com o Corinthians no segundo semestre. Escalou mal o Corinthians em jogos importantes de Libertadores. Corinthians caiu ano passado na semifinal do Paulista. Ele estava começando o trabalho dele. Cai pro São Paulo. Aí ele cai nas quartas da Libertadores pro Flamengo. Ele perde a final da Copa do Brasil pro Flamengo. Essa final da Copa do Brasil foi nos pênaltis, poderia até ter conquistado. E fica em quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas aquela sensação de primeiro semestre. Pô, cara, tá tirando leite de pedra e tal. No segundo semestre já não foi tudo isso, né? E aí, cara, vem uma das decisões mais inexplicáveis. E quem sou eu pra julgar, tá? O Vitor Pereira que cuide da carreira dele, que cuide da forma como ele se relaciona com os clubes, com as pessoas, com os torcedores. Porque o que ele fez com o Corinthians foi um negócio tão absurdo, cara, que a imagem dele... Eu não sei se esse cara consegue emprego no Brasil de novo. Eu não sei. Esse cara hoje é piada nacional. Torcedores de todos os times estão dando risada da cara dele. A história da sogra é uma das maiores infelicidades de todos os tempos. Em declarações de técnicos e justificativas de técnico. E era um negócio tão simples, cara. Eu já falei aqui uma vez, já falei nos outros programas aqui da TNT, TNT Sports. Bastava ele explicar, cara. Se apresentou no Flamengo? Gente, é o seguinte. A condição de saúde da minha sogra era uma. Agora ela é outra. Ou seja lá qual for a explicação dele, se a condição da sogra se manteve na mesma, eu não sei. Eu não sei nem como ela tava, nem como ela tá. Porque ele nunca falou. Ele poderia. Cara, ele é uma pessoa livre, ele cumpriu o contrato com o Corinthians. Foi até o final do contrato. E aí apareceu em outro clube, depois de ter justificado, falando, a minha sogra piorou, eu tenho que voltar para Portugal, e aparece no Flamengo. Com todos os indícios de que ele, inclusive, já tinha acertado com o Flamengo quando ele fala da sogra. Cara, era tão simples. Era só falar, eu preferi ir pro Flamengo, não queria mais o Corinthians. Foi meter a sogra no meio. E aí, desculpa, tá? Eu acho que não tem inocente nessa história, tá? Os jogadores do Flamengo são culpados também. Eu já falei aqui pra vocês história de vergonha. Tem coisas que eu não gosto de chamar de obrigação, de vergonha. Eu acho que só quando acontece um negócio fora da caixinha que você pode chamar de vergonha. Eu acho que ontem a derrota do Flamengo foi uma vergonha. Pela vantagem que tinha construído, por não ter visto a bola. E os jogadores são responsáveis por isso também. Tá? Seu Gabigol vive um momento péssimo. Uai,
O Gabigol não disse que não ia mais jogar do lado do campo? Que ia disputar posição com o Pedro? Varela lá que foi contratado mal. Eu não vi o jogo, tá? Eu tô em cima das avaliações que vocês... Eu tava voltando do Allianz Parque e eu volto pra minha casa a pé, que é muito perto, e tô voltando a pé. Cada vez que eu ligo o celular, que eu vejo a atualização do resultado, é um gol a mais pro Fluminense. 1-0, saí do estádio, pum, 2-0, caraca, atravessei a rua, pum, 3-0, cheguei em casa 4-0. Tô falando aqui pelo que eu li, pelo que eu vi de análises aí dos comentaristas que viram o jogo. Gerson, longe de ser aquele Gerson antes de ter ido embora. O Fabrício Bruno disse que foi o pior jogo dele, ele que é bom jogador. Foi o pior jogo dele. Aí entraram Davi Luiz, Cebolinha, Everton Ribeiro, não corresponderam. Acho que salvaram ali o Pedro, o Ayrton Lucas e acho que o Thiago Maia. Então, assim, os jogadores também têm responsabilidade. E a diretoria, muita responsabilidade. Porque a diretoria foi trocar um trabalho que tinha os seus problemas, sim. O trabalho do Dorival tinha ali alguns sinais que indicavam que precisava de uma melhora, mas trocam o cara por um Vitor Pereira que chegou como se fosse a última bolacha do pacote, ou para o torcedor do Flamengo, né, o último biscoito do pacote, com pintas de superstar, às vésperas de um Mundial, cara. Mundial, obsessão do rubro-negro. Então a diretoria tem muita responsabilidade. Inclusive, na minha opinião, posso estar errado, inclusive na administração dessa história, dessa declaração. Porque a declaração da tal da sogra, ela se voltou contra ele. O próprio torcedor do Flamengo já tá, sabe... Pô, esse cara aí não dá pra confiar no que ele fala, esse cara aí é um... E eu não sei como que... Eu entendo o trabalho do setorista, e a Monique Danello daqui a pouco vai estar aqui com a gente pra falar, porque a qualquer momento ele vai cair, né? A qualquer momento. O trabalho do setorista, ele é delicado, porque você tá lá no dia a dia e tal. Mas, cara, nos meus tempos de repórter, eu ia perguntar pra ele todo dia na entrevista coletiva, escuta, como é que tá a sua sogra? Todo dia. Até ele responder, até ele falar. Até ele explicar direito a ida dele pro Flamengo. Ele é um profissional, cara. Qual o problema? Eu escolhi ir pro Flamengo. Ah, mas aí ele vai ficar mal com a torcida do Corinthians. Ô, velho. Você precisa ter personalidade. Ó, mudei de ideia, ó, a sogra melhorou, ó, era mais dinheiro, mais salário, ó, eu, sei lá... Apareceu um tratamento novo pra sogra, ele tinha que, sabe, mas ele tinha que explicar. Na primeira entrevista dele, já de cara falaram, ó, não é pra perguntar sobre esse tema. Até teve a pergunta lá da repórter da Rede Bandeirantes e tal, mas, ó, já não é pra perguntar e tal. Como assim, velho? Como assim? No meu entendimento, o trabalho dele está... Mas assim, não é que tá por um fio. Acabou. É insustentável manter o Vitor Pereira agora. É insustentável. A partir de agora, a sensação que eu tenho, e já vamos falar com a Monique Danello, é que ele só vai conseguir ir adiando uma possível demissão. E provável demissão. E no meu entendimento, certa demissão. O Flamengo vai estrear contra o... Quem é que o Flamengo joga no Brasileirão? Contra o Coritiba, domingo. Antes tem meio de semana Copa do Brasil. Aí semana que vem tem Copa do Brasil, jogo da volta, tem mais brasileiro. Aí na outra já é Libertadores, o Flamengo perdeu na estreia. Eu acho que é insustentável. É só adiar o problema. Ele não vai ser demitido agora... Vai ser na segunda rodada do Brasileiro, ou na segunda da Libertadores, ou depois do jogo de ida da Copa do Brasil, dependendo do resultado. Pra mim, acabou o trabalho do Vitor Pereira. E acabou o Brasil pro Vitor Pereira.
Porque a administração dele, nessa saída do Corinthians e nesse contrato com o Flamengo, foi horrorosa. Ele já dava no Corinthians vários sinais de arrogância, de prepotência, e não melhorou em nada a imagem dele. Hoje ele é vítima e ele é alvo de piada de todo mundo. Tá todo mundo fazendo piada com ele. Então, Vitor Pereira, pra você, tem uma saída, eu acho, nesse momento. Presta atenção no que eu vou te falar. Tem uma saída. Ela se chama Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão. Voo da TAP direto. Galeão, Lisboa. Grande abraço pra você e não vou falar pra você voltar sempre não. Se quiser voltar de férias aí, passar férias, mas pra trabalhar não, velho. Na boa, com todo carinho. Deu pra você. A gente não curte muito esse tipo de